Agora na Mix. Tudo. Mix Tudo. Caco, que loucura! O que é A loucura? semana toda fazendo frio. E esquenta. agora eu peguei uma blusa, que eu saí de casa mais cedo. Mas não tá frio pra usar blusa. E eu tô sem blusa de baixo. Não tá uma loucura o Tá tempo? uma bagunça, a gente não consegue definir se tá no verão. Aliás, eu nem sei, a gente tá em qual estação mesmo? A gente ainda não entrou no inverno. Então é outono agora. A gente tá no outono. Mas olha, demorou muito, né, pro outono fazer frio. O outono, ele tá parecendo um verão. É, tá meio... parece que tá meio errado, né? Tá tudo meio trocado, não tá? É, cara, que tá uma baguncinha, né? Não, fora que a gente tem que falar, né, de tudo que tá acontecendo, né, os desastres naturais. Infelizmente, tanta coisa aconteceu de ruim, né, com os nossos ouvintes maravilhosos do Rio Grande do Sul. Espero que as coisas estejam caminhando pra melhor, né, e a gente tá aqui na torcida e sempre se movimentando pra abraçar cada vez mais todos os brasileiros, não só a galera que tá sofrendo com isso. E a gente tem que se preocupar, não tem, Caco? Porque, Tem. ó, a gente vai entrar no inverno, depois vem o verão, mas tá tudo fora de ordem, muitas chuvas. O Brasil, que é um país, Caco, se a gente for parar pra pensar, sem desastres naturais, já tá tendo aí, né, algumas coisas que a gente fala, peraí, por que a gente tá sofrendo com isso? É, coisas que a gente nunca viu, né, acontecer, tipo, sei lá, furacão perto da costa ali no Exatamente. sul. Aí esse excesso de chuvas também que deu no Rio Grande do Sul, as Do secas, Neida, né? As secas estendidas na região amazônica, são coisas que nunca aconteceram. E sabe de quem que é a culpa, né? A culpa é nossa. É óbvio que é. Eu até fiz um vídeo, né, quando saiu lá as matérias sobre Porto Alegre, né, eu repliquei o vídeo de um artista e eu escrevi um texto meu mesmo falando que a conta é nossa. Tudo que acontece hoje no planeta, a culpa é nossa. Então, a gente tem um papel fundamental para cuidar do meio ambiente e hoje é o Dia do Meio Ambiente. Olá! É Mas dia de celebrar e aprender, né? celebrar e aprender, exatamente isso, Caco, porque a gente fica parando pra pensar, que legal, vamos comemorar, mas peraí, o que a gente tá fazendo pra hoje ser um dia de comemoração? O que a gente tá fazendo pra ajudar o planeta? Eu acho que mais de comemoração deveria ser um dia de reflexão. É, acaba sendo um dia político, né? Totalmente. Exatamente. E hoje, aproveitando a nossa audiência maravilhosa, estamos pro Brasil inteiro, pelas redes sociais também, no YouTube, no Facebook, no TikTok. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue chegar muito mais longe. Ou seja, dá pra aprender muito, dá pra falar muito e dá pra trazer muita conscientização pra todos nós com um tema incrível e ainda embasado por quem entende do assunto, né, Caco? Exatamente, porque se cada um fizer a sua parte direitinho e que não custa nada, convenhamos, né, fica bom pra todo mundo e pro nosso planeta e pras futuras gerações também, obviamente. Exatamente. Então, galera, vamos falar de meio ambiente, vamos falar do nosso planeta. A gente quer saber, se você aí que tá ouvindo o programa, se você tem boas práticas com o seu planeta, com a sua terrinha, se você pensa no mundo como um todo, porque a gente fala de Brasil, fala do nosso quadrado, mas reflete no mundo todo, né? Então a gente quer saber quem é você na fila do meio ambiente. O que você faz no seu dia a dia pra cuidar do planeta? Coisa simples, tá? Da sua rotina. Manda pra gente no 11981801000. Exatamente. E ó, já tem galera aqui também chegando na live, então se você tá aí em casa, cola aqui na live, já dá o seu like, se inscreve e vem participar com a gente. Bora, começou o programa e teremos convidada. Aí eu conto já já. Mix Tudo. Mix são 6 e 7, começamos o programa com esse som, Vanessa Carlton, na Thousand Miles. E eu vou falar uma coisa pra vocês, galera. Hoje, no dia do meio ambiente, a gente entrou aqui falando que não dá mais pra sair de blusa, que hoje eu já tô sentindo calor, mas eu senti frio todos esses dias. O mundo tá o que é o contrário e ninguém percebeu. Mas a culpa é de quem? É nossa. E aí, né, eu mal falando isso aqui, abri o programa me achando. Aí, de repente, virei pra esquerda, gente, na hora que eu toquei a primeira música, e vi o que na minha mão, na minha mesa? Um copo de plástico com café quente. Ah, Caco, não, Giza, o que, não. que adianta Ô. ficar falando e não fazer? É, não, tá errado isso aí, cara. Inclusive, eu tava até comentando aqui com a nossa convidada que, aliás, Vamos vai passar a apresentar? semana inteira, por favor. É. Aliás, vai passar a semana inteira com a gente. Eu tô muito feliz, porque ela também é a nossa nova colunista aqui da Rádio Mix. Bate aqui. Seja bem-vinda, Fê Cortez! Oi, gente, que alegria estar aqui. Adoro rádio. Amo que comecei na rádio e agora estou voltando pra rádio. Vai me Maravilhoso, dar né? bronca. Então, gente, Já assim, chega chegando, vamos vai, lá. Fê. Copo descartável. No Brasil, a taxa de reciclagem do copo descartável é próxima de zero. O que significa que a probabilidade dele ser descartado é nenhuma. Quer dizer, dele ser reciclado é nenhuma, mesmo tá. que você descarte corretamente. Se ele vai pro meio ambiente, a gente tem um problema grave. Ele vira microplástico, ele vira alimento de peixe. 1 em cada 3 tartarugas já comeu plástico. É uma das principais causas de mortandade de peixes, né? Assim, é a poluição plástica no oceano. Além disso, o erro duplo.
Duplo, porque são 2 copos em um que você pegou aí, né? Além dois. disso, É, um porque é pegou mole. 2, porque é mole, é isso. Não é ruim, aí você Não bota que eu 2. goste de nada duro, é só porque ia transbordar o café. Transbordar o café. E aí, gente, o que acontece? Solta BPA e várias substâncias tóxicas no seu organismo porque você botou uma bebida quente que entrou em contato com o plástico. Então a gente tem o problema da sua saúde, da saúde do planeta e da reciclagem. Fê, vamos resolver? Então, Eu não vou para terminar. isso- Eu não vou terminar meu café. Eu tô com medo agora. Olha, eu vou te falar, é melhor mesmo, deixa ele aí. Ó, eu vou deixar ele aqui e vou beber no seu copo. Essa foi a primeira mudança que eu fiz na minha vida. Depois que eu assisti um filme que mudou minha vida, eu parei de usar copo descartável de plástico. Primeiro, porque eu entendi o problema. Segundo, porque eu falei, essa é uma mudança muito fácil de fazer. Eu andar com meu copo na bolsa é muito viável. Não depende de ninguém, não depende da prefeitura, não depende do meu chefe, não depende de nada. ninguém. Só de mim. Então eu criei, o Menos um Lixo surgiu por conta disso. Eu lancei o Menos um Lixo, que hoje é a maior plataforma de sustentabilidade e consumo consciente do Brasil. E tem esse copinho. Então, Gente, pra você. o copo tá Obrigado, na Fê. caixinha. Pra você. Que lindo. Olha, Gente, vem pra Pra live. você não usar mais descartável. Então, quem tá só ouvindo, veja com a gente no YouTube, Nossa, não tá é isso, entendendo. Eu tô em gente? choque, sabia, Fê? Pois é. Menos um lixo. Menos um lixo. Esse vai Adorei ser o o meu nome. copo oficial de tomar café. Arrasou. Nesse momento, eu vou fazer uma foto aqui no meu Instagram. Faça. Menos um lixo, galera. Tamo ao vivo. Ó. Acabei de mudar um pouco da minha vida. posso trazer uma informação relevante? Marca a gente, Menos um Lixo numeral. Agora. Menos um numeral lixo. E o plástico, que aqui, né, a tampa é de plástico, não entra em contato com o alimento porque o copo é de silicone. Então, o silicone é um material inerte, ou seja, ele não conversa com o meio. Ele não solta nenhuma substância tóxica no seu café, Eu vou na abrir. sua água e nenhuma outra coisa que você que use. coisa linda. Abre, olha, Caco. O quê? Que lindo, de silicone. Lindo Galera, demais. vem pra live. Aliás, e tem uma informação útil também, que saiu Amei. uma pesquisa que, infelizmente, já foi detectado em células humanas microplástico. Né? A gente já tem plástico nas nossas células. Não, e tem gente Você colocando acredita? plástico dentro do corpo também, tô zoando. Ah, mas Com é- procedimentos estéticos. É, isso tem também. Mas tem na placenta, Legal. tem no nosso coração e no nosso sangue. Sério? Meu Deus, é muito E no prejudicial. leite materno. Caramba. O leite materno já tem microplástico. Então, assim, o microplástico tá em tudo. E o microplástico vem do plástico que vai se deteriorando. Então, assim, essa é realmente uma grande questão hoje. A poluição plástica é uma das principais questões que a gente enfrenta hoje. A poluição Caramba. como um todo. E o plástico é né, desses poluentes. E vamos falar bem categoricamente. Você acha que realmente uma das coisas que mais prejudica na indústria, né, como a gente tem no nosso dia a dia, é, por exemplo, se a gente comprar vários alimentos que já são prontos, embalados, que usam muito plástico. Por exemplo, se você pegar mais alimentos in natura para você produzir, ao invés de pegar as coisas mais industrializadas que geram lixo também, né? Aí gera um lixo duplo, na verdade triplo, né? Porque gera o lixo da embalagem, o alimento processado e ultraprocessado, gera o lixo que é o próprio alimento, que na verdade ele é misturado com vários componentes que o nosso corpo não digere. Então, assim, tem componentes químicos. Quando você abrir lá, quando você pegar um rótulo e você ler lá, NK não sei o quê, nomes que você, com números, nomes que é o nome da substância, um número e uma letra, aquilo tudo são substâncias que o nosso corpo não digere. Não, então, assim, você tá colocando uma substância dentro do seu corpo que não é natural. E você também tá provavelmente adicionando glutamato monossódico, açúcar e várias outras coisas. Ah, mas não tem açúcar escrito, mas tem escrito amido de milho. Amido de milho é açúcar. Então, Entendi. é prejudicial em vários níveis, entendeu? Então, assim, se você compra alimentos frescos e faz em casa, vai na feira. Você tem uma alimentação muito mais saudável e uma menor geração de resíduo também, assim, infinitamente incomparável, né? Olha, galera, a gente fica pensando, né? Tem muita coisa que facilita no nosso dia a dia, mas diminui o nosso tempo de vida. Se a gente for parar pra pensar, não há muitos anos atrás, né, Fê? A gente tinha o quê? Tudo a granel. Total. O plástico, ele não estava tão presente assim na nossa rotina, né? Aí veio o petróleo, aí começou os plásticos e o ser humano não tem limite. E aí o que aconteceu? Estão plastificando o quê? Tudo! Tudo. E aí, Tudo. pra gente desplastificar, também é um rolê muito difícil, Caco. Porque tem lugares que a gente não vai conseguir nem acesso, não é, Fê? É um trabalho ao contrário, não é? Exatamente. Assim, tem uma conta na sustentabilidade que é o seguinte: você remediar é muito mais caro do que você não gerar aquele dano. Então, por exemplo, você restaurar uma floresta é muito mais caro do que você não desmatar aquela floresta. Olha isso, gente. Você
tirar o plástico do oceano é impossível, porque o plástico já virou microplástico. Então, você consegue tirar uma parte do plástico grande, mas você não consegue tirar. O plástico está no solo. Então, o que a gente tem que fazer? Não gerar. Por isso que chama Menos um Lixo o movimento que eu criei, pra você não ter que lidar depois com o lixo. Não é sobre ser reciclado ou não, gente. É sobre não ter que reciclar. Num país que recicla menos de 3% do resíduo… Nossa, é muito como pouco. um todo, a gente não recicla nem 5%, gente. É 3%. E vai tudo, na verdade, pra aterro, né? Ou pro pra rio, lixão. ou pra lixão, né? Mais da metade dos municípios do Brasil é lixão. Meu lixão Deus. é o quê? Um buraco na terra que a galera vai jogando as coisas lá. E o que eu acho um contrassenso, né? Porque falam que o Brasil pode ser o líder nessa transição energética, né? Pra não gerar resíduos na produção de energia. Porque também energia hidrelétrica, ela também tem as suas causas, né? No meio ambiente. Ela impacta, né? O nosso o meio ambiente e tudo mais. E aí é um pouco de contradição um país que é tão verde ter, assim, uma taxa tão baixa de reciclagem, de consciência, né? Que se fala tanto da Amazônia, Amazônia pulmão do mundo e tudo mais, só que aí de efetivar alguma ação pra mudar esse cenário não acontece, né? Então, assim, acho que a sociedade civil se organizando e fazendo melhor, dando exemplo para os nossos governantes, pode ser que a gente tenha uma mudança aí no curto prazo, espero, né? Porque o que tá acontecendo tá ficando sério demais. O negócio é o seguinte, eu já mudei um pouco a minha cabeça, a Fê já chegou e já me deu um copo muito da hora. Eu vou postar agora no meu Instagram, no giza.on, e vou compartilhar no @mixtudonamix, que vocês não estão entendendo esse copo. Ele é uma sanfona, Fê. Ele é. Eu posso colocar em onde eu quiser esse copo. É isso, ele fica pequenininho, ele foi feito pra isso. Pra E você as carregar pessoas na podem bolsa. comprar? Podem comprar. Onde? Então, tem vários lugares que, né, tem à venda, mas se você entrar no @menos um lixo, Que é onde tem eu um marquei link aqui. pra você, que é onde você pode comprar online, direto no e-commerce, e tem alguns outros lugares, pontos de venda que vende também. Então, boa, eu vou postar agora, eu vou marcar Menos um Lixo com o numeral. E a Isso. galera vai colar lá pra adquirir esse copo também. E vem pra live pra ver o copo e pra tirar todas as suas dúvidas com a Fê. Ela tá aqui com a gente. Escreve e tira dúvida, tá? Que eu tô olhando aqui junto com eles as perguntas, então vamos lá. Mix Tudo. Mix são 6h21, um som que a gente acabou de curtir com Lil Wayne e Lollipop, por exemplo. Pirulito, gente. Pra que pirulito? Pra que aquele palito dentro daquele negócio que a gente vai chupar, não é, Fê? Eu acho, gente. E de plástico, né? E de plástico. Exato, hoje é E dia cheio do de meio açúcar. ambiente. Tá Estamos errado falando isso aí. aqui de práticas muito simples pra gente contribuir, né? E cuidar do nosso planeta com a Fê, que tá aqui maravilhosa, vai ser nossa colunista pra conscientizar a gente cada vez mais da nossa responsabilidade com a nossa vida. Não com a gente, com a nossa vida, gente. Na com verdade, tudo. é com a perpetuação da raça humana na Também. Terra. Vamos ser bem categóricos, Mas se né? a gente falar isso, a gente tá lidando com o ser humano. O ser humano é egoísta. Tipo, não vou viver, que se lasque os outros. Muitas pessoas mas pensam assim. Mas tem um Pensam negócio mesmo. que é o elefante na sala, né? A gente tem um elefante na sala agora. A gente tem o elefante na sala, ele se chama Rio Grande do Sul. Pois é. A gente tem o elefante da sala, ele se chama o aumento da cesta básica. Exato. A gente tem o elefante na sala, ele se chama coisas simples como isso. Eu tenho que sair de regata, como eu saí hoje, e agora eu já tô de casacão. E ontem tava um frio aqui em São E Paulo. tem que levar o guarda-chuva. E tem que levar o guarda-chuva. Outro elefante, pagar seguro caríssimo, porque agora você não sabe que horas que a enchente vai te pegar. Enfim, vamos pro vários intervalo, a gente volta já já. elefantes. Vários elefantes. Mix Tudo. O melhor mix do Brasil. Mix Ô, Tudo. Caco, você já ouviu, com certeza, o seu avô, sua avó, os seus pais, outras gerações comentando que antigamente os aparelhos eram melhores, duravam mais. As roupas também tinham tecidos que duravam por décadas e décadas. Tem inclusive filhos hoje usando coisas de avós, tataravós, porque antigamente acho que pensava um pouquinho mais, não pensava, Fê? Nas coisas com mais qualidade. Eu não sei o que aconteceu, que hoje tudo é muito descartável. E a gente tá falando aqui de roupa, de acessórios, de tudo, né? A gente, na verdade, tá criando coisas descartáveis pra manter a máquina girando. Ah, entendi. Então, antes, o modelo de industrialização era um. Hoje, a capacidade de produção de itens é muito grande. A gente tem regras econômicas bizarras. Então, assim, você pensar, gente, que você extrai um minério aqui, você manda pra China, pra esse minério virar, de repente, um prego e voltar pra cá, não faz nenhum sentido do ponto de vista sistêmico. É verdade. Mas só faz sentido do ponto de vista econômico. E mesmo assim, a economia não leva em conta o que eles chamam de externalidades. O que são externalidades? O Rio Grande do Sul é uma externalidade. Explica pra gente, vai. Externalidade é o que eles não colocam na conta dos impostos, as empresas não pagam por isso, ninguém paga por isso, mas são os prejuízos que todo mundo compartilha.
escassez de água, emergência climática, poluição dos rios, falta de saneamento, tudo isso é considerado externalidades. Isso não entra na conta financeira de ninguém. Ou seja, vamos vivendo, depois quando estourar tudo, a gente se dá um jeito, todo mundo faz Exatamente. doação, se ajuda, e aí quem perdeu, perdeu. Sabe quanto que é a expectativa de toneladas de entulho que vai sobrar no Rio Grande do Sul quando acabar quando baixar a água, né? Quando acabar a enchente? Quanto? 47 milhões de toneladas Meu Deus. de entulho. E como que isso vai ser tratado, né? Que fim que isso vai ter? Com os caminhões que existem hoje lá, demora 30 anos pra limpar o Rio Grande do Sul. Meu anos. Deus. Anos. Com o Nossa, sistema filho. que existe hoje lá. Você lembra quando 30 teve o anos. furacão Katrina, que inclusive é por conta das mudanças climáticas que teve todo aquele, né, alagamento na Flórida por conta do furacão Katrina. Isso. Foi. Sabe quanto tempo demorou pra ser reconstruída a Flórida? Quanto? 10 anos. É isso. E isso que a gente tá falando dos Estados Unidos, que tem um poder econômico absurdo, que tem uma estrutura muito mais exatamente. organizada. 10 anos, e eu não vou falar aqui financeiramente, mas eu acho que foi em coisa de, sei lá, 250 bilhões de dólares. muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Então, é exatamente como a Fê falou, sai mais barato você gerir melhor os recursos, né? Não deixar com que aquele lixo tenha aquele destino, do que de fato você tratar os problemas que a mudança ambiental, né? A mudança climática vai causar. E a Fê falou Exatamente. agora há pouco que a gente tá já com o cerco fechando, né? A gente tem alguns dados que são bem alarmantes, gente. Assim, eu gostaria de estar trazendo notícias muito maravilhosas para todas, mas assim, infelizmente, não é isso que a gente está enfrentando. Não, a gente não pode passar pano agora. E o Dia Mundial do Meio Ambiente existe, essa data foi criada, assim como todos os dias Dia da Mulher, não é pra celebrar, é pra lembrar que a gente precisa prestar atenção naquilo. Esse dia foi criado em 1972, quando os cientistas começaram a avisar do que ia acontecer. E aí, a gente tá chegando na Amazônia hoje, por conta do desmatamento, no que a gente chama de ponto de não retorno. O ponto de não retorno na Amazônia é justamente quando a gente desmatou a floresta numa certa quantidade de território, de área, que ela não tem mais como ser floresta em si. E ela vai virar uma savana. Savana é onde tem os leões lá na África, tá ligado? Vai ficar galera? tipo um deserto? Não é exatamente um deserto, mas é uma vegetação muito diferente do que a gente tem hoje. Meu Deus. Porque o solo da Amazônia é muito raso. Ele não é um solo profundo. Diferente do Cerrado, que as árvores são muito profundas, na Amazônia, a gente tem cerca de 40 centímetros de solo. Porque então, tem a mudança de água também, né? ele precisa de muita matéria orgânica alimentando aquele solo para aquele solo ser fértil. Você vai desmatando, você muda o regime hídrico. O que é isso? O regime de chuva. Começa a chover menos, tem menos água disponível, a comida fica mais cara, porque no Brasil a nossa comida é produzida com água da chuva, a gente só irriga 10% mais ou menos do nosso plantio, é muito pouco. É pouco. Então, a gente depende desse regime hídrico. E a gente tá desmatando por questões econômicas, gente. Grilagem Simples, de né? terra, gado, mineração, valorização daquela terra. É toda uma cadeia, né? Que chega no final, na ponta. Então, assim, esse pensamento vale pra tudo. Quando você me pergunta assim, por que isso é feito pra não durar? É feito pra não durar, pra você comprar outro. Porque depois que não durar, joga em algum lugar e aquilo magicamente vai desaparecer. A gente fala jogar fora, gente. Só que não tem fora. Só que na nossa cabeça tem, porque toda hora alguém tá fazendo a gestão do nosso resíduo, né? É só fora da sua casa. Na Mas, verdade, né, a do seu gestão olhar. do resíduo Do seu basicamente olhar, é levar o lixo para um destino que às vezes a gente não sabe qual vai ser. É. Né? Se de fato esse lixo vai ser tratado, se ele vai para um aterro, se ele vai para um lixão, para onde vai esse lixo. Então, quanto menos lixo a gente produzir, menor, né? Melhor vai ser a nossa consciência com relação ao meio ambiente. Agora, a gente estava falando uma coisa com relação. Que é uma coisa que eu falei, até brinquei, é um tiro no pé, e você falou, não, já é um tiro na cabeça. Do que a gente depende do agronegócio, a gente depende de toda essa cadeia de produção. Verdade. Só que isso é feito de uma maneira que não pensa no impacto ambiental, que daqui a pouco não vai ter retorno, né? Então, é uma falta de inteligência que a gente até brincou. É o elefante na sala que não tem como ignorar mais, né, Fê? É porque assim, gente, o agronegócio, ele se desenvolveu num momento em que venderam pra gente a chamada Revolução Verde, que é a revolução dos agrotóxicos. Não contando pra gente o que é o subproduto do agrotóxico, que é a poluição das nossas águas, que é taxas elevadas de doenças como câncer, etc, etc. Então agora, pra gente mudar o jogo e criar outras formas, os biofertilizantes, isso é um processo. E a Embrapa tá olhando pra isso, o agronegócio tá olhando pra isso. Não é todo mundo que concorda com a prática do desmatamento, né? Não é todo mundo que age da mesma maneira. A gente não pode generalizar todo o agronegócio. Inclusive, a nossa comida vem dos pequenos produtores, da agricultura familiar. Aham. Então, a gente tá nesse momento tendo que transformar a nossa forma de pensar, porque é como se a gente estivesse colapsando várias coisas ao mesmo tempo.
Então, se você perceber, a gente tem uma transição energética rolando, que a gente vai precisar mudar a nossa matriz. Por quê? Com a matriz que a gente usa, que é emissão de gases de efeito estufa, petróleo e tal, a gente está aumentando a temperatura da Terra. Isso. E aí isso está causando a emergência climática, que causa seca, que impacta a alimentação. Tudo está interligado. A gente tem uma crise que é a crise da perda de biodiversidade. O que é isso? Menos espécies. E a gente tem uma outra crise que é a crise da poluição. É essa trindade que a gente está lidando agora. Mas, só que ela Fê, tá interligada, né? É muito louco, gente, porque agora há pouco a Fê falou uma parada que a gente tem que falar aqui no rádio também. A gente falou, acho que só na live. Olha que louco. O planeta, ele vai continuar. Quem vai embora dele é a gente. E a gente tá acelerando o processo. A gente é maluco. A gente é idiota, Fê. Mix Tudo. Mix são 6h38 e o som com o Jack Johnson, City Waiting Wishing. E Caco, lembra que essa semana, todo dia da semana, a gente vai receber ele? Não é o Bon Jovi. É a nossa jornada. Mas é quase isso. Não, mas peraí. Eu Como prefiro, assim é eu prefiro a quase Karina isso? Andrade com a gente do que o Bon Jovi. Já Ela falei. encostou nele, ela já é um pouco Como ele. assim? Seja Já. bem-vinda, Isso. Cá. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui novamente no Mix Tudo. É o seguinte, tem toda uma explicação, né? Bon Jovi vai lançar novo álbum na próxima sexta-feira. É. O disco Forever, mais um disco inédito pra carreira dos caras. É um disco que, inclusive, celebra, né, os 40 anos de banda, né, do Bon Jovi. Gente, os caras tiozinho maravilhosos ainda, né? Impressionante. E aí sim, a Mix me mandou para a difícil e árdua tarefa de ir até Londres entrevistar o Bon Jovi. Então ficamos frente a frente com o Bon Jovi, tivemos ali 10 minutinhos com ele. E aí durante toda essa semana aqui no Mix Tudo, eu entro e dou uma pincelada do que foi essa entrevista, né? A gente ouve aí uma resposta dele. E aí na sexta-feira, que é o dia do lançamento do álbum, aí sim temos a entrevista na íntegra. E qual é a pergunta de hoje, cara? A pergunta de hoje é a seguinte. Em um determinado momento lá da entrevista, eu perguntei assim para o Bon Jovi: qual foi o momento em que ele e a banda, ele principalmente, se deu conta de que o Bon Jovi era algo grande? Será que existe esse momento na carreira da banda, e depois o Caco pode falar sobre isso? Em que momento que bate aquele estalo do tipo assim, ok, agora a gente é muito grande? Eu acho que ele ainda nem se deu conta. É normal, Será? sei lá, vamos ouvir a ouvir resposta ele dele. falando. We were dumb enough. Yeah, but we were dumb enough to think that the first record made us huge, just because we had a record deal, you know? And then Slippery, of course, changed what you consider to be big. And then as time went on, there were other milestones along the way that reiterated that. Crush was that. This 40th anniversary is that. The reaction thus far to Legendary, without even the rest of the album being heard by the public, you just know it's going to be that. E aí, cara? Olha só o que ele fala. Ele fala que no início da banda, eles eram um pouco... Ele fala burro, mas não é burro, né? No sentido mais de ingênuo. Inocente. Ele fala inocente, ingênuo. Ele fala assim, a gente foi meio inocente, meio ingênuo. Porque no começo, toda a banda, assim que grava o primeiro álbum e fecha um primeiro contrato com uma gravadora, já se acha grande. Já fala assim, boa. não, peraí, agora eu já sou gigante. E não é bem assim as coisas. Aí ele explica, né, que com o passar do tempo, vão vindo outras conquistas na carreira da banda. Então ele fala assim, olha, o tempo passou, a gente mudou, e aí outras conquistas vieram. E ele dá alguns exemplos de conquistas. Ele fala assim, olha, o álbum Crush, que é o álbum que eles lançam no ano 2000, que tem a música It's My Life. Aquilo foi uma grande conquista também pro Bon Jovi. Baita hit, inclusive. Um baita hit. Ele fala, inclusive, do próprio aniversário da banda de 40 anos. Isso é uma outra conquista bacana, Boa, né? são Que você várias, pode né? olhar e falar, pô, isso é coisa de banda grande. A reação do público quando ele soltou esse novo single, Legendary, que A vai gente tá fazer tocando na parte rádio. desse novo álbum, a gente tá tocando aqui na Mix. Ele falou, a reação do público quando a gente lançou esse novo single e a espera do público por essa nova conquista, que é esse novo álbum, também nos mostra que a gente tá no caminho certo. Ah, com certeza. Que vai dar certo. Quer dizer, a banda é tão grande que ele já meio que sabe que vai ser um Já sucesso deu. antes do álbum ser lançado. Agora, Bon Jovi, amanhã você volta. Você também, tá, Cá? Que a gente quer mais um trechinho da entrevista, Volto, e combinado? É o seguinte, daqui a pouquinho já tá publicando no Instagram da Mix mais um trechinho dessa viagem pra Londres, então corre lá pra conferir no Instagram da Mix, tem o vlog da viagem também, certo? @ Rádio Mix FM. Beijo, Cá. Até amanhã. Beijo, Até amanhã. Mix Tudo. O melhor
Mix do Brasil. Mix Tudo. Mix faltando 15:07, gente, o programa tá voando e a gente ainda nem trouxe boas práticas no nosso dia a dia pra gente ajudar e fazer a nossa parte, né, com o meio ambiente, mas a Fê, ela vai ajudar a gente no final, a gente vai trazer aqui algumas dicas com coisas do nosso cotidiano, na nossa casa, que a gente pode fazer. Então segura aí que vai chegar esse momento, porque antes, Caco, a gente tem mais um convidado. Diego Araquefuentes. Nem fala brasileiro. Sabe que ele fala brasileiro? Que nome chique. Seja bem-vindo, Diego. Não, muito obrigado. Muito honrado de estar aqui com vocês. Muito contente. Muito colombiano, muito orgulhoso. Ah, que legal. Maravilha. E fala português muito bem, Fala inclusive. muito bem. Espero que sim. Tudo Fê, certo. Posso puxar? Isso, ele é da Latam, né? Explica pra galera. Não, o Diego, ele é líder de marketing e comunicação da Veolia Water Technologies na América Latina, né? Então, eu queria que você explicasse nas suas palavras, que vai ser melhor do que eu, porque a Veolia, ela é uma empresa que trabalha com transformação ecológica. O que é isso para as pessoas que estão ouvindo? Da onde começa, como é que faz? E conta pra gente como é que a gente pode fazer essa transição. Então, de forma assim resumida, é basicamente reconciliar o progresso humano com a preservação dos recursos naturais, basicamente. Boa. É isso, sim? É projetar, desenhar soluções concretas para a sustentabilidade dos recursos, para descarbonizar, para regenerar, para descontaminar nossos estilos de vida, nossos hábitos, os processos produtivos, ¿sí? Para regenerar recursos vitais como, por exemplo, a água. Isso se resume à transformação ecológica e a Veolia é a empresa referente em soluções de transformação ecológica. Dá um exemplo de uma para quem está ouvindo. Uma tecnologia, assim, uma coisa que vocês fazem. Muito legal. Deixa eu falar um pouco mais, porque vocês aqui falaram muito de lixo e o lixo, mas eu quero entrar em um recurso vital que está no nosso dia a dia, que é a água. A água é um recurso essencial para todos nós. Não unicamente para satisfazer nossas necessidades básicas, mas a água ela está presente, obviamente, na produção de alimentos e bebidas, certo? Como um insumo, como un ingrediente para limpieza de garrafas. Agua está presente también, por ejemplo, en la producción de dos carros. ¿Sí? O carro, o metal que es necesario, o aluminio es necesario, él precisa agua para esa producción. Na extracción de cobre, para poder separar o cobre das pedras, es necesario grandes cantidades de agua. Da celulose, por ejemplo, papel y celulosa para producir papel higiénico, insumos farmacéuticos. A agua es necesario para blanquear todo ese material y producir estos materiales. O papel higiénico, que es esencial en nuestro día a día. Para a produção de lítio que está nas baterias dos celulares, dos carros. Sim, então, por isso eu queria voltar, porque nós precisamos reconectarnos a esse recurso vital e cuidar esse recurso vital. Só para falar do lítio, nós temos tecnologias que conseguem extrair o lítio de uma forma mais produtiva, sustentável. Sim, a produção do lítio hoje, nas soluções convencionais, demora meses, sim, para poder ser extraído. Com tecnologias avançadas é possível produzir em questões de semanas, sim? Posso falar em outras aplicações, mas no fim das contas, toda essa água, todos os processos produtivos produzem um rejeito, um descarte, certo? É possível e tem um potencial de regeneração dessas fontes de água, de reintegrar esse recurso para estes processos produtivos, evitando que seja estressadas as fontes existentes de água, certo? Que as populações que estão ao redor destas plantas de produção, que elas consigam ter água suficiente para satisfazer suas necessidades básicas. Então, isso. Ou seja, não ficar tirando toda vez da fonte da natureza. Correto. E conseguir fazer com que essa água ela volte num pensamento circular para o uso da população, para o uso da própria fábrica, né? Para que a gente não tenha perda desse recurso nem contaminação desse recurso. Exatamente. Que é um dos mais importantes, se não o mais importante, gente, né? E ninguém olha para isso. Mas vocês olham. Então, isso é o que eu queria trazer para vocês e queria agradecer vocês este convite. Porque no fim das contas eu queria colocar um spotlight nesse aspecto, sim? A água ela está presente e nós conseguimos com soluções, com tecnologias, fazer com que ela esteja disponível para futuras gerações, para nossos hábitos de consumo, sim? Para atender nossas necessidades essenciais que eu já comentei. Isso. Que da hora. De uma forma assim, pragmática, explico um pouco do que se trata o propósito da Veolia quando falamos da água. Sim? Fundamental, porque a gente vai precisar muito, né? Porque não é só
o papel do cidadão ou do poder público ou das empresas. É todo mundo integrado, né? E aí eu tava lendo uma pesquisa que vocês fizeram, que o nome da pesquisa, gente, é Barômetro da Transformação Ecológica. E aí, um dos insights, uma das coisas que veio nessa pesquisa é que 1 em cada 3 brasileiros já sofre de eco-ansiedade. Talvez você que esteja ouvindo a gente sentiu um pouquinho a palpitação, né? Porque realmente o bagulho tá sério, vamos dizer assim. A ansiedade ou é o medo, né? Do que pode acontecer com o nosso planeta. A eco-ansiedade é justamente essa ansiedade que é gerada, causada pelas notícias relacionadas ao que está acontecendo quando a gente pensa na pauta ambiental, ecológica do planeta. E aí 1 em cada 3 brasileiros já sofre disso. Então, como é que as pessoas podem lidar com isso? Diego, conta aí. Assim, uma opinião pessoal. Eu enxergo sempre o copo meio cheio. Então, sim, tem 1 de cada 3 brasileiros demonstraram esse nível alto de ansiedade. Ao mesmo tempo, mais do 78% dos brasileiros entrevistados, eles indicam que ainda temos o controle de virar o jogo, sim? Ainda podemos virar o jogo. Mais dos quase um 70% deles aceitariam, sim, porque esse foi outro objetivo da pesquisa, mensurar o nível de aceitação frente a soluções ecológicas, como por exemplo o reuso de água, o uso de reuso de água para consumo potável, por exemplo, para as necessidades básicas, ou uso de consumo de água para a produção de alimentos. Então, foi outro, digamos, insight del próprio estudio que nos permitió comprender que efectivamente existe um nível de aceitação alto frente a isso. Então, a gente precisa lidar, talvez traspasar uma mensagem. Nós temos um poder. Eu te trago agora falando com teu parceiro, nós temos o poder da carteira. É um conceito que ele trouxe na conversa, que eu gostei muito. Então, nós temos o poder de escolha, de elegir produtos sustentáveis, que tenham sido produzidos de forma sustentável, ¿sí? Que tenham tido processos, em seus processos produtivos de regeneração, no caso, por exemplo, da água, de uso de energias verdes, ¿sí? Efectivamente sustentável. Esse é o nosso poder, nós temos na mão esse poder. Então, como vamos lidar com isso? É estimular um consumo mais consciente, ¿sí? Mais seletivo. Muito legal, né? Queria fazer uma pergunta. Isso também tem a ver com as políticas de ESG, né? De indústrias que realmente usam os recursos da maneira correta para produzir os seus produtos? Isso. O conceito de ESG, de ESG, não é algo novo, ¿sí? Isso é um marco, digamos, de métricas que utilizam os players que avaliam riscos, sim, para mensurar se uma empresa é sustentável ou não, para colocar dinheiro. Basicamente isso, certo? Isso. Então, isso ajuda muito as empresas a se posicionar, a se projetar, até engajar de uma forma mais clara seus stakeholders, como por exemplo as bancas de investimento ou as instituições que providenciam dinheiro para eles. Então, mas cada vez mais precisam de forma autêntica construir, não, essas métricas, monetizar essas métricas, certo? E realmente falar para seus consumidores que efectivamente estão sendo sustentáveis, certo? Então, isso tem todo a ver. A água é um dos eixos para essa sustentabilidade, que está vinculada a atingir objetivos da E. E é environment, é ambiente. Mas também existe a S. A S é gerar bem-estar, no fim das contas, ¿sí? É gerar desenvolvimento positivo social, impacto positivo social, oportunidades de emprego, uma comunidade mais inclusiva, certo? Mais diversa, no fim das contas coexistir, certo? Sim. Isso é o que nos está nestes momentos indicando. Então, e a G é de governança, então com empresas que sejam que tenham processos mais claros, que tenham formas de gestão de forma mais sustentável, de direcionar diretrizes muito mais claras. Então, são esses 3 elementos. Sim. Boa. O ESG, ele traz um pouco do que a gente estava falando antes, que é essa visão mais sistêmica, não é só ambiental, ou só social, ou só governança, tem que estar tudo junto, né? Agora, isso é mais para as empresas. Diego, para quem está ouvindo a gente, como é que o ouvinte, ou quem está assistindo a gente, pode aplicar na prática essa transformação ecológica na sua própria vida? Assim, eu acordei hoje querendo fazer diferente. O que eu posso fazer? Seja na mudança que vocês querem ver no planeta.
que é uma frase quem conhece, do Mahatma Gandhi. Sim, ele levou uma revolução. A Índia foi o primeiro país que se libertou sem brigar. Sim, até compartilham com o Brasil um pouco isso. Então, sejam a mudança que vocês querem ver no planeta. Então, sejam mais conscientes no momento de você selecionar os produtos que consumem. Essa seria uma mensagem. Partir disso, sim, porque dessa forma não somente vão procurar produtos mais saudáveis, sim, para cada pessoa, sino também para o planeta. O planeta, no fim das contas, é a nossa casa. Nós temos unicamente esta casa. Nós podemos ter outro carro, trocar de apartamento, mas de planeta eu vejo difícil. Nós só temos um planeta, nós temos 2 casas, tá? Então nós precisamos já, a nossa Mãe Terra nos está anunciando, eu não quero falar de advertindo, mas avisando a bom tempo com tudo que está acontecendo. Olha, gente, vocês precisam começar a mudar de alguma forma, porque senão não vamos ter um planeta para todos nós. Então eu acho que, não sei se te parece, mas essa é a mudança que vocês querem ver no planeta, basicamente. Mudar para um consumo mais consciente, mais seletivo, mas poderia ser até minimalista, um conceito que estávamos discutindo um pouco disso, sim? Vá por aí. É muito legal isso, porque toda vez que a gente fala de planeta, todo mundo fala, vamos reciclar. Não, gente, vamos começar a não precisar reciclar. Vamos tentar consumir coisas que vai fazer bem pra nossa saúde e, consequentemente, pros outros, não é, Fê? Eu acho que o primeiro R, assim, já indo, porque eu sei que perguntaram aí como é que as pessoas podem fazer na prática, o primeiro R é o de recusar. Eu gosto desse. E o de reduzir. Porque se você recusa, você não vai gerar aquele problema pra você depois ter que gerir. O de reduzir tem a ver com um novo pensamento, né? Que é isso, tem a ver com minimalismo, com a frugalidade, que algumas pessoas estão falando, que é: eu preciso de tudo isso mesmo? Tudo que eu tenho, realmente, assim, eu preciso. Essa coisa do armário, né? Eu fiz o desafio do armário cápsula. Tem até uma websérie lá no YouTube, gente, pra quem quiser assistir. Mas a gente usa 80% do tempo apenas 20% das nossas roupas. Quantas calças você tem? Quantas você gosta de usar? Você vai falar assim, sei lá, eu tenho 10 e uso 2. Então por que você tem 10? Então por que você precisa comprar mais uma? Então, eu acho que na prática, assim, a gente olhar as pequenas coisas que a gente pode fazer, né? Então, o poder da carteira, que é uma coisa que eu falo muito, é isso. A gente é reconhecido na sociedade enquanto consumidores, infelizmente. Né? Os consumidores. A pessoa não fala a pessoa, fala o consumidor. O consumidor escolheu. Esse ente, né? O ente do consumidor. Tá, o consumidor faz o quê? Ele consome. Porque mesmo que você fale assim, mas eu não consumo nada, eu não tenho dinheiro. Não, você consome água e ar, você consome. E alguma comida. Você pode até não ter um poder de escolha tão grande quanto outras pessoas, que a gente entende sim que são poderes diferentes, né? Não vou atribuir o mesmo poder de escolha a todo mundo. Mas pro poder de escolha que a gente tem, será que a gente tá fazendo as melhores escolhas? E aí dentro de cada área da nossa vida. Por quê? Se a gente pensar, o que vai acontecer com isso depois que eu usar? Quando você pensar sobre isso no copinho, será que você vai querer usar o copo descartável? Porque você vai entender o que vai acontecer depois. Então, a gente pensar no depois, eu acho que é uma boa dica pra a gente pensar pra gente já ter soluções de tipo assim, que escolhas eu vou fazer, né? Ô Fê, pra gente fechar, mais alguma pergunta pro Diego? Olha, as minhas perguntas eram basicamente essas, porque eu acho que entrar em descarbonização vai ser uma coisa um pouco, né, mais longa. Então vamos agradecer, né, a presença do Diego aqui com a gente na Mix. Diego, foi um prazer conversar com você e ver que tem empresas já pensando nessa transformação ecológica, já com soluções, porque a gente vai precisar usar muita tecnologia, né? Pra justamente a gente dar conta desse passivo que a gente tá deixando e evitar outros passivos, né? Então, obrigada por estar aqui hoje com a gente. Muito obrigado. A tecnologia existe há mais de 30 anos, mas o poder da carteira nós porque precisamos accionar. E posso falar uma coisa? Me deu até mais esperança de saber que existem empresas como esta Exatamente, que estão olhando pro futuro e cuidando do meio ambiente. Então, daquele ecofobia, como é que você falou? Com ansiedade. Já me deu uma acalmada aqui. Mas, Fê, a gente falou de tanta coisa legal aqui, mas vamos frisar o nome da empresa, sabe por quê? É muito fácil a gente criticar. Então, quando a gente tem que elogiar, a gente tem que bater assim, ó, na tecla. Qual é o nome da empresa? Veolia. E aí, dentro da Veolia, a gente tem
Veolia Water Technologies, que são tecnologias da água, não é mesmo? É isso. Water é V de? Não, Veolia é V-E-O-L-I-A. Ah, muito bem. É a Veolia, que é uma empresa francesa que tem 150 anos. 170 anos. 170 anos de existência. Gente, uma empresa que existe há 170 anos. Quem é empreendedor, eu sou empreendedora, eu bato palma, porque existir há 170 anos Cê é não louco, é né? mole, não. Ai, Inclusive, gente. eles têm Instagram pra galera que quiser acompanhar Passa, também. Caco. É @Veolia_BR. Então já segue aí pra saber tudo que essa empresa maravilhosa faz. Mas eu vou fazer o seguinte, pra ajudar a galera, porque eu também tô aqui perdida com o nome, porque nome é muito subjetivo, ainda mais se tratando de rede social, porque às vezes a gente tem que pôr um ponto, uma vírgula, né, um underline. Vamos fazer o seguinte, na hora que acabar o programa, a gente vai fazer uma foto, nós 4, Diego, você, Fê, Caco e eu, e a gente vai marcar o @ da empresa. Fechou. Demorou? E é isso, galera, principalmente você que tá aí ouvindo o programa, não só os nossos ouvintes, consumidores, como você também, dono de empresa. Pegue aí, ó, esse exemplo, vamos fazer pelo planeta, não adianta só tirar. Né? A gente precisa ter consciência. E feliz Dia do Meio Ambiente, se esse dia for um dia político pra você arregaçar as mangas e fazer algo, não é, Fê? É isso, gente. Olha, durante o mês inteiro a gente vai estar aqui com dicas, né? Esse mês não, a gente vai estar aqui esse ano Sempre dando muitas dicas sobre sustentabilidade no Papo Mix Sustentabilidade comigo. Tem várias outras dicas lá no nosso Instagram, que é o @menos1lixo, um numeral. E inclusive respondendo um monte de coisa que um monte de gente perguntou ali que eu vi. O que eu faço com lixo tal, com resíduo Y. Tem um monte de dica lá. E vai ter dica na Mix com ela, tá bom? Guarda isso. Então, É isso. passa o seu @ Fê. Fê Cortez, com Z no final. E o seu, Caco. @Caco Grangino. E o dele, o Você da vai passar empresa. qual? Veolia _ BR. Beleza, e o meu Giza.on, GISA.on, e tem o nosso @Mix Tudo na Mix. Estamos fazendo uma foto agora, então vão lá todo mundo pra seguir a galera, seguir a gente, porque conteúdo bom a gente precisa consumir. Tá vendo um monte de coisa ruim na internet? Vamos aprender, galera, é sobre isso, né, Fê? Eu acho. Valeu, gente, amanhã a gente tá de volta pela Rede Mix de rádio, no YouTube, Facebook e TikTok. Prazerzaço, Diego. Seja muito prazer bem-vindo à Mix, tá bom? Você também, Fê, arrasa! Prazer é meu de estar aqui com vocês. Maravilha, gente. Obrigada Tamo por junto. me ensinar, tá? E obrigada pelo copo. Vamos Menos um juntas. lixo no mundo. É Tchau, isso. Brasil. Tchau, Caquinho. Um beijo pra você. Até amanhã. Mix Tudo. De volta amanhã às 6 da tarde.